Outro dia eu estava escrevendo um texto sobre como o tempo está passando tão rápido. Me peguei refletindo que, por mais que eu tenha tentado aproveitar ao máximo esses últimos meses, ainda me sentia meio vazio, como se faltasse alguma coisa. Como se todo mundo ainda tivesse vivido mais que eu, viajado mais, saído mais e sentido mais. E eu comecei a cavar mais fundo para tentar entender de onde vinha essa sensação. E foi aí que eu percebi que, por muito tempo, eu dizia não para tudo. E não era um não rebelde, daqueles que parecem contrariar o mundo. Era um não silencioso, quase automático. Um não que parecia proteção, mas que no fundo era um pouco de medo. Medo de sair da rotina, medo do incômodo, medo de me perder no inesperado. Eu sempre fui uma pessoa mais quieta e mais reservada. Eu gostava e ainda gosto da paz de casa, do meu canto, da minha própria companhia. Mas com o tempo, acho que isso começou a virar uma prisão disfarçada de conforto, porque eu comecei a recusar tudo. Qualquer convite parecia não valer a pena. Vamos no mercado junto com a gente? Vai ter um jantar em família hoje. Bora junto? Quer jogar um futebol hoje? E lá vinha eu, inventando desculpas, alegando cansaço, dizendo que tinha que estudar e que o tempo estava ruim. E depois ficava naquela sensação estranha, aquela mistura de alívio e arrependimento, do tipo, ainda bem que eu não fui. Mas no fundo, era um, poxa, talvez teria sido legal. Teve uma vez que minha prima me chamou para ir numa trilha com o pessoal da faculdade dela. Eu quase fui, quase. Mas na última hora eu inventei que estava mal e fiquei em casa. Eles foram, tiraram fotos incríveis e no final ainda encontraram um senhor no topo da trilha que tocava violão e ofereceu para eles um café feito na hora. Uma daquelas histórias que você não tem como viver se estiver dentro do seu quarto. E eu fiquei vendo tudo pelo Instagram, enquanto comia pão com manteiga olhando para o ventilador. Eu percebi que durante anos vivia assim, fechado e apenas observando, esperando as experiências caírem no meu colo, sem precisar levantar da cadeira. E aí, quando vi as pessoas contando histórias ou postando momentos marcantes, eu pensava, como elas têm tempo para tanta coisa? Mas a realidade é que elas não tinham mais tempo que eu. Elas, na verdade, tinham disposição. Elas diziam sim. E esse era exatamente o meu erro. Eu dizia não para a vida, não para as coisas simples, não para as possibilidades e não para as pessoas. Até que o tempo começou a me dar um leve empurrão no ombro. Tipo, até quando você vai continuar esperando? Quantas vezes você recusou algo que talvez mudasse o seu dia ou quem sabe a sua vida? E se aquele não que você disse ontem fosse, na verdade, um sim que todo mundo estava esperando? Até que um dia eu assisti Sim, Senhor. É um daqueles filmes que você pega despretensiosamente, achando que vai te dar algumas risadas. Mas aí, sem querer, ele te dá um soco existencial disfarçado de comédia. No filme, Jim Carrey vive um cara que basicamente parou de viver. Ele tá ali, só existindo, recusa convites e ignora ligações, inventa desculpas pra tudo. Parece só um personagem engraçado, mas é impossível não se ver um pouco nele, porque, de algum jeito, todo mundo já viveu aquela frequência morna. Nem quente, nem fria, nem feliz, nem triste, só sobrevivendo. Você está morto, Cal. Você diz não para a vida e assim você não está vivendo. Você inventa desculpas para as pessoas à sua volta e para você mesmo. Você está estagnado no mesmo emprego sem futuro faz tempo. E isso faz anos. Você não tem uma namorada, nada parecido com uma namorada. E você perdeu seu grande amor porque ela não podia ficar com quem não vive nem a própria vida. Uau. Depois de ouvir isso, ele resolve fazer parte do Clube do Sim. Um lugar onde a regra é simplesmente dizer sim pra tudo. Sem filtro e sem medo. No começo parece loucura, e é mesmo. Ele começa a dizer sim pra coisas totalmente aleatórias. Aprender a pilotar um avião, ter aulas de coreano e ir para lugares onde ele nunca imaginaria pisar. Mas aos poucos, aquele sim começa a mudar tudo. A vida dele, que era meio cinza, começa a ganhar cor. Pessoas novas aparecem e experiências aparecem. O acaso, finalmente, tem espaço para entrar. E é aí que o filme te pega. Porque ele te mostra que o sim, por mais bobo que pareça, é uma chave.
Uma chave que destranca portas que a gente nem sabia que estavam trancadas. Tipo aquele sim que você dá para um convite simples e acaba fazendo uma amizade nova. Ou aquele sim para uma oportunidade fora da sua zona de conforto e que do nada te leva para um caminho que você nunca imaginou. Tem gente que conheceu o amor da vida indo num aniversário que nem queria ir. Tem gente que descobriu a profissão dos sonhos dizendo sim para um favor. Tem gente que mudou tudo porque disse sim para uma ideia maluca às 2 da manhã. E é claro que o filme exagera um pouco. Ninguém precisa sair dizendo sim para absolutamente tudo. Mas ele mostra de um jeito leve uma verdade que a gente finge não ver. A vida só acontece para quem se dispõe a viver. A gente acha que precisa de motivação, de dinheiro, de timing perfeito, quando na real muitas vezes só falta dizer, tá bom, eu vou. Dia desses, um amigo me chamou para caminhar no fim da tarde, por volta das 6h30. Eu estava cansado, com dor de cabeça e já tinha os 10 argumentos prontos para recusar com classe. Aqueles, valeu o convite, mas hoje não vai dar, que a gente fala para se livrar sem parecer mal educado. Mas aí, não sei porquê, eu resolvi ir. Mesmo desconfortável, mesmo achando que não ia render nada, eu disse sim. E o resultado? A gente teve uma das conversas mais boas que eu já tive nos últimos tempos. Falamos sobre a vida, sobre coisas engraçadas, lembranças antigas e planos. Caminhamos mais do que o combinado, o sol se pondo lá no fundo e eu ali, no meio do momento que nem teria existido se eu tivesse dado ouvidos ao cansaço. E foi ali que eu percebi de novo, o sim pode ser simples, mas o que ele abre nem sempre é. E é isso que muita gente não entende. Dizer sim para a vida não é sair aceitando tudo feito doido. Não é virar refém de cada convite ou proposta, mas é estar aberto ao que parece bom, mesmo que um pouco incerto. É dar chance para o novo, mesmo que ele te assuste no começo, porque é justamente aí que moram as melhores histórias, as melhores conexões e os começos mais inesperados. Quando você diz sim para a vida diz sim para você. Robin Sharma. A gente não precisa de uma vida perfeita, só precisa começar a viver. E às vezes, tudo o que isso exige é um simples sim.